Fala pessoal, trazendo uma aula de resolução de questões para vocês hoje da Lei Orgânica de Cordeirópolis. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação aqui na MGL. Se você ainda não se inscreveu, não conhece o nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações. A gente está sempre produzindo conteúdos voltados para concursos para guardas municipais e também outros, né? Dicas, aulas de questões, enfim, muitos outros conteúdos para vocês. E também já deixa aquele like aí no vídeo para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Vamos lá para nossa aula. Lei Orgânica de Cordeirópolis. Então vamos lá, né? Hora de praticar um pouquinho, responder algumas questões. Tentem responder antes de ver a resposta, tá? Então, se for o caso, dá uma pausa aí no vídeo, tenta observar as alternativas, ainda que às vezes seja um assunto que não tá, né? Que você não estudou muito. Tenta responder antes e depois olha a resposta aqui comigo. E aproveitem essa aula para observar aquilo que você ainda está com algum tipo de deficiência, com alguma dificuldade, para voltar lá na lei e, né, revisar, retomar o assunto, estudar um pouquinho mais o assunto que você identifica ali que ainda está com uma lacuna ali, né? Que esse é o momento de preencher essas lacunas aí, chegar tudo redondinho para o dia da prova, certo? Então, vamos lá, todas as questões de autoria própria, baseada em questões de outras provas de outros municípios sobre a lei orgânica, né? Que é o jeito que a gente encontra aí para poder elaborar questões para vocês, certo? Então, vamos lá. Questão de competência, sempre cai, né, nas provas, é de praxe, é um assunto recorrente aí, cair sobre competência do município. Então, observa lá na legislação, na lei orgânica, o artigo que trata lá, se eu não me engano aí a gente vai ver, mas se eu não me engano é o artigo 7º, que trata das competências do município. Então, volta lá na legislação, né, estuda um pouquinho mais esse assunto, porque esse é um assunto, né, batata para cair na prova. Então, vamos lá, conforme disposto pela lei orgânica, é de competência privativa do município legislar sobre. Então, aí, o que quer dizer competência privativa? Que cabe exclusivamente legislar sobre esses assuntos, porque são assuntos que dizem respeito unicamente ao município, né? São assuntos individuais do município. Então, não cabe ao Estado, não cabe à União, vai caber, né, ali no âmbito municipal. Então, vamos lá. Alternativa A, legislar sobre assuntos de interesse nacional. B, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal. E D, realizar serviços de assistência social exclusivamente de forma direta. E aí? Tempo para responder. Tentem responder aí a questão. Vamos lá. Vamos já falar dos erros de cada uma? Alternativa A, acho que tá bem, né? Pela leitura, ainda que você não tenha estudado a lei orgânica, você consegue já eliminar. Então, legislar sobre assuntos de interesse nacional? Não, né? Não nacional. Se eu estou no âmbito do município, é competência privativa do município legislar sobre assuntos de interesse local. Depois a B, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação infantil, ok. Ensino fundamental, ok. O erro está aqui no ensino médio. O ensino médio não é competência privativa do município, tá? O ensino médio, na verdade, não é competência do município. O ensino médio está lá no âmbito da competência do Estado. Então, tem que lembrar aí que a competência do município com relação à educação é manter programa de educação infantil e de ensino fundamental. E aquela questão, né? Pode até ser que em algum momento o município possa ainda atuar no ensino médio, até mesmo no ensino superior. Mas para isso ele precisa já ter atendido plenamente aquilo que é sua competência, que é ensino infantil
e fundamental, né? Então, se ele atendeu já plenamente, não tem nenhum problema nessas duas esferas e está sobrando dinheiro para educação, aí ok, aí ele pode abranger outras coisas, mas que, né, é difícil de acontecer, né? Vamos lá. Enfim, lembrar aí que a competência que é dele realmente é educação infantil e ensino fundamental. E claro que essa incumbência, essa competência, ela também é com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Então, não é sozinho que ele vai manter. Ele vai ali, né, contar com o apoio tanto técnico quanto financeiro, né, para essa manutenção desses programas, tanto da União quanto do Estado. Depois a C, fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal. É uma competência, de fato, competência privativa do município, de acordo com a Lei Orgânica de Cordeirópolis. Está certinho, a C é a nossa alternativa correta. E a D, realizar serviços de assistência social, mas não exclusivamente de forma direta, também de forma direta, mas esse serviço também pode ser realizado de outra forma, pode ser realizado aqui diretamente ou ainda por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas por lei municipal. Então, a alternativa D aí também incorreta. E como falei para vocês, artigo 7º mesmo trata das competências. O erro lá está no nacional, né? Legislar sobre assuntos de interesse local. Aqui, ó, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. A incorreção também lá que eu falei para vocês, que incluiu o ensino médio e não é. E, né, a C que está correta, né? Tá lá no inciso 11 do artigo 7º. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal, certo? Vamos lá para a próxima questão. Conforme determinado na Lei Orgânica Municipal, no caso de projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal, o mesmo assunto somente poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa se tiver a iniciativa de maioria absoluta dos vereadores, do prefeito, maioria simples, ou ainda não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E aí? O que me dizem? Qual a nossa resposta correta? Nesse caso, quando um projeto de lei é rejeitado, ou seja, não passou lá na votação, né? Para esse assunto poder ser novamente discutido na mesma sessão legislativa, que é aquele período compreendido na Lei Orgânica de Cordeirópolis, vou confirmar exatamente os horários, as datas com vocês, né, os meses, mas de fevereiro a dezembro, de praxe de fevereiro a dezembro, normalmente com recesso em julho. Então, esse período de um ano aí é o período de sessão legislativa. E se uma proposta foi apresentada dentro de uma sessão legislativa e foi rejeitada, não foi aprovada, para que ela possa voltar a ser discutida, aquela mesma matéria, voltar a ser discutida na mesma sessão legislativa, ela vai precisar que a iniciativa parta de maioria absoluta dos vereadores, requer um trâmite mais criterioso para a reapresentação dessa matéria, uma vez que ela já foi rejeitada pelos vereadores, não é mesmo? Então, para que ela possa voltar a ser discutida na mesma sessão, vai precisar de um quórum maior para isso, né? Se num primeiro momento, projeto de lei de iniciativa de qualquer vereador. Então, um único vereador pode propor um projeto de lei. Mas, se a matéria daquele projeto for rejeitada, ele só vai poder voltar a ser discutido na mesma sessão legislativa se for apresentado por maioria absoluta dos vereadores. Se mudar a sessão legislativa, aí ok, aí zera, né? Como se zerasse ali. E aí pode ser reapresentado pelo mesmo vereador, por outro vereador, não importa, aí começa tudo de novo, né? Mas para ser rediscutido na mesma sessão legislativa, vai precisar da iniciativa de maioria absoluta dos vereadores, certo?
está lá no artigo 58 da lei. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do prefeito, né? Que iniciativa do prefeito, aquilo que é exclusivo do prefeito, não cabe aos vereadores a iniciativa, certo? E aí, eu trouxe aqui o artigo 45 para não gerar nenhuma confusão, que é um assunto que pode gerar confusão. Quando a gente fala de emenda à lei orgânica, então, vamos lá. Projeto de lei rejeitou para ser reapresentado, vai precisar de iniciativa de maioria absoluta dos vereadores. Isso, projeto de lei. Se eu estiver falando de emenda à lei orgânica, aí o trâmite é um pouquinho diferente. Porque lembra que a lei orgânica é aquela lei que é a maior lei, a lei soberana dentro do município, assim como é a Constituição Federal no âmbito nacional. Então, para que todo o processo de emenda à lei orgânica é um trâmite mais criterioso, né? Mais detalhado. Então, se for um projeto, uma proposta de emenda à lei orgânica que for rejeitada, ela não vai ser possível rediscuti-la na mesma sessão legislativa. Então, aí só em uma nova sessão legislativa é que vai poder de novo ser proposta a emenda à lei orgânica referente àquele assunto que já foi rejeitado na sessão anterior, numa sessão, né, anterior. Então, tomar cuidado com isso. Se for projeto de lei, pode sim voltar a ser discutido na mesma sessão legislativa, porém, né, nesse caso, vai precisar da apresentação desse projeto por maioria absoluta dos vereadores. Se for emenda à lei orgânica, aí não pode voltar a ser discutido na mesma sessão legislativa, apenas numa futura, que é o que dispõe ali no artigo 45, parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, certo? Então, só trouxe aí como complemento para vocês, para não gerar nenhuma confusão. E vamos voltar um pouquinho, deixei a lei aqui aberta, só para a gente voltar um pouquinho. Aqui, o período de sessão legislativa, de fato, como eu mencionei para vocês, é de fevereiro a dezembro, com um recesso em julho. Então, de 1º de fevereiro a 30 de junho, depois retorna dia 1º de agosto e vai até o dia 15 de dezembro. Esse seria o período considerado de sessão legislativa ordinária, certo? Então, só para retomar aí com vocês. Vamos voltar lá nas nossas questões. Próxima questão. As sessões que podem ser realizadas fora do recinto da Câmara são classificadas como solenes, secretas, ordinárias ou extraordinárias. E aí, tempo para responder, tempo para resposta. Resposta correta, letra A, são as sessões solenes. As sessões solenes são a exceção à regra, né? Qual que é a regra? Que as sessões devem ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. As sessões solenes, no entanto, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. É a exceção à regra aí. Questãozinha fácil, né? Essa daqui tranquilinha de responder. Próxima questão. As contas do município ficarão anualmente e sempre a partir de 15 de abril de cada exercício durante tantos dias, né? Para exame, aqui faltou até os dias, né? Porque aqui é a quantidade de dias que eu tô falando. Durante quantos dias é que ela fica disponível as contas do município para exame e apreciação à disposição dos cidadãos, partidos políticos, sindicatos e associações, órgãos ou outras entidades quaisquer
no recinto da Câmara, que poderá questionar-lhes a legitimidade após prévia identificação dos interessados. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, aqui a pergunta é: durante quantos dias as contas do município devem ficar disponíveis para que qualquer pessoa possa questionar essas contas, examinar, apreciar ali sua legitimidade, né? Quanto tempo que as contas devem ficar disponíveis para os cidadãos anualmente? Durante 60 dias, letra C. Tá lá no artigo 61, parágrafo 3º. As contas do município ficarão anualmente e lembrando aí sempre a partir de 15 de abril de cada exercício. Durante 60 dias, para exame e apreciação à disposição dos cidadãos, partidos políticos, sindicatos, associações, órgãos ou outras entidades quaisquer, no recinto da Câmara, que poderá questionar-lhes a legitimidade após prévia identificação dos interessados. Falando em contas do município, pergunta de prova: quem faz o controle externo das contas do município? Quem faz o controle das contas do município? Quem fiscaliza? Quem observa? Né? Quem vai ali analisar e aprovar ou reprovar as contas do município? Quem é? Me falem aí. É o Tribunal de Contas? E aí? Não é o Tribunal de Contas. Quem é o responsável por fazer o controle das contas, controle externo das contas do município, é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é quem vai fazer o controle externo, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, não vai fazer isso sozinha. Ela vai fazer com o auxílio do Tribunal de Contas, mas quem é responsável por fazer esse controle efetivo é a Câmara Municipal e com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emite um parecer para a Câmara, né? Vai ali analisar os relatórios, as contas da administração direta e indireta municipal e emitir um parecer pela aprovação ou reprovação, encaminhar esse parecer à Câmara. E a Câmara vai considerar esse parecer do Tribunal de Contas, mas pode aprovar ou reprovar, né, as contas, discordando do parecer do tribunal também. Tá? Então, a Câmara ainda pode discordar do parecer do tribunal, certo? Então, só para relembrar, e vocês também aproveitando já para fazer uma revisão. Próxima questão, falando aí sobre as comissões especiais de inquérito. As 6, né? Comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigar. Esse enunciado aí já é uma revisão, né? Sobre esse assunto, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, as comissões vão ter poderes de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno. Serão criadas pela Câmara mediante requerimento de... Então, qual que é o quórum dos membros para poder requerer abertura de comissão especial de inquérito para apuração de fato determinado. Tem que ser um fato específico, não pode ser um assunto genérico. Vou abrir uma comissão porque a gestão do prefeito está incompetente, não está atendendo os anseios da população. Não pode ser um assunto genérico, tem que ser algo determinado, um assunto específico, né, para se apurar. Então, fato determinado por prazo certo. Então, ali vai estar determinado o prazo em que ela vai funcionar, a comissão, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP, ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, quanto que é o quórum dos vereadores necessário para a abertura de uma comissão especial de inquérito? 1/3, 2/3, maioria simples ou maioria absoluta? Resposta correta, letra A. 1/3 dos membros da Câmara podem
abrir, né, solicitar a abertura de comissão especial de inquérito. Então, relembrando aí o que é importante a gente saber sobre as comissões. Tem poderes próprios de investigação de autoridades judiciais, são criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para a apuração de fato determinado por prazo certo. Então, se vier falando prazo indeterminado, errado, prazo certo, suas conclusões, se for o caso, vão ser encaminhadas ao MP para que o MP, né, promova a responsabilidade civil e criminal dos responsáveis, dos infratores, certo? Tá lá no artigo 42 da Lei Orgânica, certo? Então, vamos lá. Próxima questão, falando aí sobre leis ordinárias e complementares. A iniciativa das leis ordinárias e complementares cabe a quem? A qualquer vereador, lembra que a gente já mencionou isso hoje? Qualquer vereador. As comissões da Câmara também podem, né, propor um projeto de lei. O prefeito também tem essa prerrogativa e até mesmo você, cidadão, você residente, né, eleitor, aliás, né, eleitor do município de Cordeirópolis também pode sim propor um projeto de lei. Claro que para nós, meros cidadãos, é um tantinho mais burocrático para fazer isso, mas é possível. Na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do município de Cordeirópolis. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Então, essa questão já vou, né, como é um pouquinho mais extensa as alternativas, já vou lendo com vocês e já assinalando as incorreções aí. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros será exercida mediante a apresentação de propositura subscrita por no mínimo 5% da população, 5% da população do município. É população? Tá certo isso? Tá certo isso, gente? Gente, tá certo isso? Não, tá errado isso, né? Não é da população, é 5% do eleitor, é 5% de quem vota. Não basta residir, não basta ser parte ali da população do município. Tem que votar, tem que ser eleitor do município, 5% do eleitorado do município. Então, lembra aí. Depois a B, o prefeito, entendendo ser o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o prefeito pode vetá-lo-á o projeto no todo ou ainda parcialmente. Dentro de 15 dias úteis ele tem para fazer isso, contados da data do recebimento, comunicando naquele prazo ao presidente da Câmara o motivo do veto. E aí, essa B, procura aí o que está incorreto nela. Tenta achar alguma informação incorreta. Então, vamos deixar ela em stand-by aí. Vamos ler a C. É de competência concorrente do prefeito, da Câmara e dos cidadãos a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. E aí, o que está incorreta nessa C aí? Conseguem identificar? Gente, falou que é criação de cargo, remuneração de servidor, pessoal de maneira geral, assuntos relacionados a pessoal, ou ainda secretarias, né, de gestão, administração, é de incumbência do poder executivo, né? Não é o poder executivo que executa. Ele é competente para tratar dessas matérias de servidor, quando tratar de servidor, secretarias, órgãos, gestão, administração de secretarias e órgãos, é competência privativa do prefeito, né? Então, aqui não é competência concorrente, da Câmara, dos cidadãos, nada a ver. É só do prefeito. As leis ordinárias exigem para sua aprovação o voto favorável de maioria absoluta? Não, aqui que está errado. É maioria dos presentes, maioria simples, não é maioria absoluta. Certo? Então, nossa
resposta, aqui ficou faltando, mas nossa resposta correta de fato é letra B. Letra B está lá no artigo 55 da lei. Prefeito, entendendo ser o projeto no todo ou em parte. E aqui, no todo ou em parte, ele pode vetar parte do projeto ou ele pode vetar todo o projeto. E para isso, é só no caso que ele considerar que há alguma inconstitucionalidade ou alguma contrariedade ao interesse público que ele pode fazer isso. Não é qualquer situação. Não gostei desse projeto, não vou sancionar. Não, ele não tem essa opção, né? Ele não vai de acordo com a sua motivação pessoal. Ele vai vetar quando ele identificar alguma inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. E aí sim, ele pode vetar no todo, se ele considerar que todo o projeto é inconstitucional ou contrário ao interesse público, ou ainda exclusivamente naquela parte que ele considerar esse projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público. Lembrando aí que ele não pode vetar frases ou palavras, ele vai vetar o trecho todo do artigo, inciso, a linha, item, parágrafo, né? Ele vai vetar tudo, para não gerar ali confusão, ambiguidade, má interpretação. Então, ele veta o texto todo do parágrafo, inciso, a linha, item, certo? O que mais que é importante destacar aqui? Depois que o prefeito veta, então o projeto chega lá para ele, né? Vamos voltar lá na legislação, que eu acho uma parte importante também para a gente dar uma revisada rapidamente. Vamos lá. Então, lembrando aqui, o prefeito ele pode solicitar ainda que o projeto de sua autoria seja tramitado em regime de urgência, e aí o projeto ele vai ter que ser tramitado dentro de 30 dias, então, ponto importante a ser lembrado aí. O projeto aprovado em um único turno de votação será no prazo de 10 dias úteis enviado ao prefeito, que adotará uma das 3 posições. Então, o prefeito recebeu o projeto lá. O que ele vai ter que fazer? Sancionar dentro de 15 dias úteis. Não viu nada errado, ele tem que sancionar dentro de 15 dias úteis. Se ele deixar o prazo correr, não falar nada, não sancionar, não vetar, passou os 15 dias úteis, o silêncio dele importa a sanção. Ele ficou em silêncio, subentende-se que ele concordou, né? Não importa. Se ele não se manifestou, entende-se que ele concordou. É a chamada sanção tácita. Então, o silêncio importa a sanção. E, né, então ele pode sancionar, ficar em silêncio, que aí vai ser a mesma coisa que sancionar, ou ainda vetar. E no todo ou em parte, como a gente viu. Esse veto também ele deve fazer dentro de 15 dias úteis. Ele tem 15 dias úteis para tomar tomar uma ação, né, de vetar ou sancionar, ou só não tomar ação nenhuma, deixar o tempo correr, né? E aí vai ser a chamada sanção tácita. Aqui, como falei para vocês, o veto deve ser justificado e quando parcial abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea. O veto rejeitado, ele vai voltar para a Câmara. E a Câmara, ela pode ainda rejeitar o veto, né? Aliás, né, o veto do prefeito, não é o veto rejeitado, né? O veto do prefeito, chegou lá o projeto, o prefeito vetou. Esse veto do prefeito vai voltar para a Câmara. E chegando na Câmara, os vereadores podem olhar para o veto do prefeito e falar: não concordamos com esse veto, não consideramos aqui que houve inconstitucionalidade ou não consideramos que houve contrariedade ao interesse público. E podem rejeitar o veto. Mas, para que eles possam rejeitar o veto do prefeito, exige-se um quórum, né, mais específico para isso. Então, a Câmara deverá decidir sobre a matéria vetada em um único turno de discussão e votação no prazo de 30 dias do seu recebimento, considerando-se mantido o dispositivo vetado, se o veto for rejeitado pela maioria absoluta de seus membros em voto nominal. Então, voltou lá o projeto para a Câmara.
viu lá que o prefeito vetou. A Câmara vai estudar novamente e a Câmara pode falar: não concordamos, rejeitamos o veto do prefeito, a matéria vai sim ser aprovada como ela foi apresentada. Isso só pode acontecer se maioria absoluta dos membros da Câmara decidir por essa rejeição do veto. Então, somente maioria absoluta pode rejeitar o veto da Câmara. Se não tiver esse quórum de maioria absoluta, aí vai prevalecer a rejeição, né? Aí vai prevalecer, aliás, o veto do prefeito, certo? Então, para rejeitar o veto, precisa de maioria absoluta. Se não for decidido por maioria absoluta, vai prevalecer o veto do prefeito, certo? E aí, se o veto for rejeitado, o prefeito é obrigado a sancionar em 48 horas. Se não o fizer, vai caber ao presidente da Câmara sancionar esse projeto, certo? Daqui dessa parte, acredito. Tá. Só lembrando aqui para vocês, retomando, para quem não se recorda, o que quer dizer essa maioria absoluta? É maioria dos vereadores. Então, se eu tenho uma Câmara que tem 11 vereadores, maioria absoluta seriam 6, né? 6 eu tenho maioria absoluta. Independente dos presentes, independente se houve falta, eu preciso de 6 votos para ter aquela aprovação, certo? Nesse meu exemplo de 11 vereadores. Agora, o que é maioria simples? É maioria dos presentes. Então, se dos 11 compareceram 8, eu preciso de 5, que é a maioria de 8, né? No caso aqui, se fosse o caso, né? Se fosse maioria simples, para rejeitar o veto do prefeito. Então, maioria simples, maioria dos presentes. Maioria absoluta, maioria do total dos vereadores da Câmara, certo? Independente se estão ou não presentes. Certo? Dito isto, vamos voltar para as nossas questões. Então, vamos lá. A gente falou aí da alternativa B, a correta, né? A iniciativa popular poderá ser exercida pela Câmara por no mínimo 5% do eleitorado, como falei para vocês. Então, o erro ali foi falar da população. É 5% do eleitorado que pode propor um projeto por iniciativa popular. A letra C, compete exclusivamente ao prefeito dispor sobre as seguintes matérias: criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como fixação de remuneração também. Então, como eu falei, tudo que diz respeito a servidor. Criação, estruturação, atribuições das secretarias ou diretorias municipais e órgãos da administração pública. Então, tudo que diz respeito à gestão das secretarias, diretorias, órgãos, também exclusiva do prefeito. E ainda regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, também aí matéria, competência exclusiva do prefeito. As leis ordinárias exigem para sua aprovação o voto favorável de maioria dos vereadores presentes, então não é a maioria absoluta, maioria dos vereadores presentes na sessão, que é a maioria simples, como acabei de explicar para vocês. Próxima questão, falando aí sobre quem pode propor emenda à lei orgânica. Um projeto de emenda à lei orgânica. Quem pode propor? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, maioria absoluta dos vereadores, maioria simples dos vereadores, 1% dos eleitores municipais. E aí, o que me dizem? Qual a nossa resposta correta? Letra A. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara pode propor, sim, emenda à lei orgânica, certo? Vamos ver como está na legislação. Está lá no artigo 45. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, do prefeito, de cidadãos, mediante iniciativa popular, assinada no mínimo por 5% dos eleitores. Então, iniciativa popular, sempre 5% dos eleitores. Então, aqui para emenda à lei orgânica. Também do prefeito, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara podem propor. E relembrando aí também o trâmite para aprovação da emenda à lei orgânica, também um trâmite mais criterioso do que o projeto de lei convencional. Então, a proposta será discutida e votada
em 2 turnos, então não é um único turno, né? Vai passar ali por 2 turnos de votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações, em ambos os turnos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Então, todo um trâmite ali mais específico, criterioso, para aprovação por se tratar de uma emenda à lei orgânica. Lembrar aí que são 2 turnos, em ambos as votações tem que ser aprovado pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Esse quórum, gente, que tá lá na lei, tem matérias que vai depender de 2/3, de maioria absoluta, de maioria simples. Importante gravar todas essas informações, dá uma repassada aí na lei de novo, né, sobre essas informações de quórum, que também é bem importante. Chegamos ao fim do nosso estudo aí da legislação, certo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aproveitei para fazer uma mini revisão aí, passando por alguns pontos. Acredito que foram orientações importantes, até mesmo para vocês voltarem na lei e dar mais uma última repassada ali nesses pontos que eu mencionei para vocês, que vocês identificaram que ainda tem alguma lacuna ali para preencher. Certo? Então é isso. Aproveito para desejar uma boa sorte para vocês. Vão com calma, com tranquilidade, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.